Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à 7ª aula para iniciantes. No vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer a barra inglesa ou ponto inglês, para quem preferir chamar assim, tá? Nós fizemos aí uma sequência de vários vídeos para iniciantes, como fazer o tricô do zero. Ensinei vocês a colocar o fio na agulha, ensinei vocês os principais pontos aqui no tricô e alguns outros vídeos com pontos básicos, né? Para nós trabalharmos aí diversas peças incríveis, mesmo sendo iniciantes aqui no tricô. Então, na aula de hoje, vamos aprender esse outro ponto, que é a barra inglesa. E para nós fazermos esse ponto, nós podemos colocar na agulha quantos pontos nós desejarmos. Podemos trabalhar com lãs finas, lãs grossas, podemos também trabalhar com barbantes, tá? Por exemplo, um barbante número 4, um barbante número 6, também vai dar certo dependendo aí da peça que você quer criar. Então, sempre que vamos criar uma peça, nós medimos a largura que nós queremos ela e colocamos essa quantidade de pontos na agulha. Então, para nós fazermos essa amostra aqui no vídeo, onde vou ensinar vocês a fazer esse ponto, nós podemos fazer quantos pontos quisermos, tá? Daquela forma que eu ensinei vocês no primeiro vídeo, a colocar os pontos na agulha. Tem todos os detalhes na primeira aula. Depois de colocar o fio na agulha, né, com todos os pontos, eu costumo sempre amarrar esses dois fios para não desmanchar a nossa peça. Podemos fazer um nó ou mais de um também aqui, como vocês preferirem. Esse fio nós não utilizamos mais, tá? Então, agora nós vamos pegar a outra agulha e nós vamos trabalhar com esse outro fio que vem do novelo, né? Então, para nós começarmos aqui, nós vamos tirar o primeiro ponto sem trabalhar, para formar aquela barra lateral que dá um acabamento mais bonito à nossa peça e também, se for uma peça de costurar, vai facilitar muito o nosso trabalho na hora de costurar a peça. E agora, para nós fazermos a barra inglesa, a primeira carreira, nós precisamos trabalhar na barra 1 por 1. Nós podemos começar aqui tanto com o ponto tricô quanto com o ponto meia, tanto faz. Eu vou fazer então esse próximo ponto em ponto tricô. Eu já ensinei vocês a fazerem o ponto tricô e o ponto meia, né, em um desses vídeos que eu falei para vocês, dessa sequência de 7 vídeos que eu fiz aqui para iniciantes, tá? Então, o primeiro ponto sem trabalhar, o próximo em ponto tricô, vamos fazer agora o próximo em ponto meia. E nós vamos seguir intercalando esses dois pontos até o final da carreira. Então, o próximo trabalhamos em ponto tricô e o próximo em ponto meia. Ponto tricô e ponto meia, até o final da carreira.
O último ponto nós trabalhamos em ponto meia, mas sempre vamos seguir a sequência aqui dos pontos. Se nós trabalhamos o ponto anterior em ponto tricô, o último nós fazemos em ponto meia. Se nós fizermos aqui o penúltimo ponto em ponto meia, nós trabalhamos o último em ponto tricô, sempre alternando os pontos, tá? E esta carreira ficou assim. Agora, nós vamos virar a nossa peça, onde vamos ter aqui o mesmo desenho dos dois lados, tá? E para nós começarmos a próxima carreira, nós vamos tirar o primeiro ponto sem trabalhar. E nesta carreira, nós vamos trabalhar a barra 1 por 1, mas nós vamos trabalhar o ponto meia em outro lugar, tá? Então, por isso, a diferença da barra 1 por 1 para a barra inglesa, tá? É o que diferencia a barra 1 por 1 da barra inglesa, é onde nós fazemos aqui o ponto meia. Então, na barra 1 por 1, nós trabalhamos o ponto meia pegando aqui atrás o ponto, né, normal e fazemos o ponto meia. Na barra inglesa, onde nós temos o desenho aqui do ponto meia, nós temos aqui esse fio, que é o fio desta carreira, e temos aqui um outro espaço logo abaixo, que é a carreira de baixo, onde temos esse Vzinho. Nesse espaço, tá, temos um fio aqui que separa a agulha desse próximo ponto aqui de baixo. Nesse espaço, nós vamos colocar a agulha e fazer o ponto meia, desmanchando esta carreira que nós fizemos aqui. Então, nós tiramos o fio da agulha, ó, e vamos desmanchar esta carreira aqui, ó. Tá? Ficamos aqui com 2 fios em cima do ponto. Essa é a barra inglesa. O ponto tricô, nós trabalhamos ele normal em ponto tricô. O ponto meia, ao invés de nós trabalharmos aqui, nós vamos trabalhar na carreira de baixo, onde temos esse espaço aqui. Então, temos o fio que está na agulha, esse fio aqui que separa um ponto do outro, abaixo dele nós temos esse espaço. Então, aqui nós trabalhamos o ponto meia, desmanchando esta carreira aqui. Soltamos o fio, desmanchando a carreira que nós tínhamos ali, tá? Isso vai fazer com que nós tenhamos aqui mais volume no nosso trabalho. A barra 1 por 1, nós não temos muito volume, tá? E aqui nós vamos ter um volume bem grande, eu vou mostrar para vocês no final do vídeo, tá? Então, trabalhamos intercalando um ponto tricô e o ponto tricô nós fazemos normal. Somente o ponto meia que nós trabalhamos na carreira de baixo, dessa forma, desmanchando esta carreira que nós temos aqui na agulha. Um ponto tricô e um ponto meia na carreira de baixo, até o final da nossa linha. O último ponto, trabalhamos na sequência normal em ponto tricô. Se nós tivéssemos aqui um ponto meia por último, nós trabalharíamos aqui um ponto meia normal daí, tá? Então, viramos a nossa peça. Reparem que nós já começamos a ter um volume a mais aqui no nosso trabalho. Quanto mais carreiras nós fizermos, mais evidente vai ficando o desenho do ponto. Tiramos, então, aqui o primeiro ponto, sem trabalhar.
O próximo ponto se apresenta em ponto tricô, então nós repetimos o ponto tricô. O próximo ponto nós temos aqui o desenho do Vzinho, que é o ponto meia. Então nós vamos trabalhar na carreira de baixo. Temos esse fio aqui que separa um ponto do outro, vamos nesse espaço. E fazemos o ponto meia aqui, tirando esse fio da agulha. Um ponto tricô e um ponto meia na carreira de baixo, dessa forma. Repetimos assim até o final da carreira. Chegando no final da carreira, o último ponto nós trabalhamos em ponto meia normal, porque o último ponto nós não conseguimos trabalhar na carreira de baixo, tá? Então, vamos tendo aqui esse desenho, tá? E quanto mais carreiras fizermos, mais evidente vai ficando esse desenho. Reparem que fica com um espaço maior aqui. Esse ponto fica muito bonito para nós trabalharmos diversas peças. Então, nós sempre tiramos o primeiro sem trabalhar. Onde temos o ponto meia, nós fazemos na carreira de baixo. Onde temos aqui o ponto tricô, nós trabalhamos o ponto tricô normal. E é somente essa repetição que nós fazemos por todo o nosso trabalho, repetindo apenas esta carreira. Aqui fica mais fácil para mostrar para vocês, né? Nós temos aqui o ponto da agulha. Embaixo nós temos esse fio. Embaixo dele nós temos esse Vzinho, onde temos esse espaço. Aqui nós colocamos a agulha e fazemos o ponto meia. Eu vou trabalhar aqui mais algumas carreiras para mostrar para vocês como fica no final. Fiz aqui então mais algumas carreiras para vocês conseguirem visualizar bem o ponto. Se nós puxarmos ele assim, reparem que ele estica bastante, fica com esse desenho maravilhoso. É um ponto que fica sanfonado, bem maleável e muito macio, tá? Então, se nós quisermos trabalhar aí um cachecol, uma gola, né? Vai ficar muito macia essa peça. Olhem que lindo que fica. Com esse relevo a mais aqui na nossa peça, como eu expliquei para vocês, ele fica com um volume a mais do que a barra 1 por 1 comum, né, a normal. Nós temos aqui o ponto mais maleável também, tá? E os dois lados ficam iguais com o mesmo desenho, podendo utilizar aqui a peça do lado que vocês acharem melhor. Eu espero muito que tenham gostado da nossa aula. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.